O filme começa em uma casa no lago onde uma garota chamada Teresa está sentada à beira da água, quando o drone de seu amigo Caleb a assusta. Caleb aparece, rindo dela, e ela fica furiosa. Ela pergunta se ele não deveria ir ver como está sua namorada Jéssica, ao que ele responde que deu remédio a ela e ela está bem. Teresa então vai ver Jéssica e descobre que está dormindo, então se senta ao seu lado e começa a ler O Morro dos Ventos Uivantes. Ela ouve Jéssica repetindo algo e olha para cima para vê-la sentada na cama. Ela se fica horrorizada ao perceber que está recitando uma passagem da página do livro que ela está lendo, e sua voz fica grossa e aterrorizante. Teresa pede para que ela pare de falar e, ao se aproximar, Jéssica fica em silêncio e cai da cama. Teresa corre para ver como ela está e a descobre inconsciente, mas ela acorda de repente e começa a ter convulsões. Teresa vem verificar se ela está bem, mas Jéssica agarra seu rabo de cavalo e arranca todo o seu couro cabeludo. Teresa tropeça próximo de Caleb, que fica surpreso ao vê-la, e só então ele percebe que Jéssica está possuída. Ela pega o drone e sorri para ele antes de mergulhar na água e cortar o próprio rosto. Caleb mergulha no rio para salvá-la, mas ela o arrasta para matá-lo. Ela então joga sua cabeça decepada em Teresa antes de subir ameaçadoramente acima da água. Um dia antes, uma mulher chamada Beth está em uma casa de shows com a banda com a qual trabalha, usando um teste de gravidez no banheiro. Quando ela vê o resultado, ela faz uma expressão assustada no rosto. Eli, a irmã de Beth, é uma tatuadora que mora com seus 3 filhos, o aspirante a DJ Dani, a ativista Bridget e a pequena Cassie, que é fascinada pelo macabro. Bridget recebe uma visita na porta de um vizinho chamado Jake e seu irmão mais novo Scott, que gosta de Bridget, mas ela recusa o pedido de Jake para assistir aos filmes A Hora do Pesadelo. Então Beth chega no apartamento de Lee para falar com ela, mas as irmãs estão distantes e têm uma situação problemática o relacionamento com sua mãe. Beth lhes oferece presentes, e quando ela tira um para seu pai, todos ficam em silêncio. Eli manda as crianças comprar pizza e diz a Beth que seu marido os abandonou há 2 meses. Beth questiona por que ela não contou a ela antes. Ela afirma que tentou ligar para ela 2 vezes. Beth percebeu seu erro e pediu desculpas a Eli, mas ela está furiosa. Mais tarde, enquanto Beth está ao telefone ouvindo as mensagens de voz de Eli, ela chega para conversar com ela. Ela informa Eli que ela errou novamente e quer sua ajuda para consertar coisas. Quando as crianças voltam depois de comprar pizza, um forte terremoto sacode o prédio, aterrorizando todos eles. Dani estaciona o carro na vaga e tenta correr para se proteger do terremoto com suas irmãs. Então ele vê um buraco no chão causado pelo terremoto, e resolve descer no buraco e descobre uma área subterrânea repleta de discos de vinil e encontra o enigmático Naturon de Monto, ou Livro dos Mortos. E leva o livro para o apartamento e mostra para Bridget, pensando que sua mãe poderia vendê-lo por algum dinheiro extra. Mas ela afirma que sua mãe não aceitará dinheiro por algo que roubou. Ele tenta abrir o livro e corta a mão, pingando sangue na página. Bridget percebe a abertura do livro e fica surpresa ao vê-lo, e como Dani abre o livro, eles veem desenhos horríveis dentro, o que assusta Bridget e faz com que ela feche o livro. Ela diz que não gosta e que ele precisa devolvê-lo imediatamente. Dani, no entanto, ouve um dos vinis que encontrou junto ao misterioso livro, e a voz de um padre fala sobre a natureza do Necronômico enquanto pronuncia um encantamento profano. Ele fica com medo e tenta pará-lo, mas não consegue, e as páginas do livro começam a girar por conta própria. Enquanto isso, Eli carrega uma caixa com algumas coisas enquanto volta para o elevador, e vemos uma força misteriosa avançando em sua direção. Quando ela sai do elevador, ela é atacada brutalmente por uma criatura invisível, e o elevador começa a descer muito rapidamente, fazendo-a desmaiar. Quando ela acorda, sente fortes dores de cabeça. Ela implora por ajuda e tenta fugir, mas só então percebe que está acompanhada por uma criatura invisível que começa a torturá-la e depois a prende dolorosamente aos cabos do elevador. A energia acaba em todo o prédio e Bridget informa a Beth que parece que apenas seu prédio é afetado. Quando Eli retorna ao apartamento, possuída pelos demônios, Dani verifica o fusível e Bridget acende as velas. Ela entra na cozinha, liga o fogão e começa a jogar ovos em uma frigideira, alguns deles cheios de sangue. E todos ficam assustados ao ver isso, e Beth pergunta a Eli o que ela está fazendo. Eli começa a explicar calmamente sobre um sonho que teve, e que nesse sonho ela só conseguia pensar em rasgar sua irmã e entrar no seu corpo para ser uma família feliz. Então ela se vira em direção a Beth e diz: "Está dentro de mim", antes de rastejar assustadoramente em direção a eles. Então ela vomita no chão, assustando as crianças, e a verdadeira Eli consegue falar e implora a Beth que não deixe os demônios levarem seus filhos, antes de desmaiar, aparentemente morta.
Dani e Beth tentam transportá-la para o hospital, mas descobrem que o elevador está quebrado. Beth pede ajuda dos vizinhos de Ellie, Gabriel e Sr. Fonda, para colocar Ellie na cama. Gabriel e o Sr. Fonda então tentam escapar por uma escada de incêndio para buscar ajuda. Enquanto isso, Beth expressa remorso por seu relacionamento com a irmã, e logo depois, o telefone de Beth toca e quando ela atende Ellie pede ajuda e diz que está pegando fogo e seu telefone quebra. Quando ela se vira, ela encontra uma mosca em seu olho, então Ellie pisca e volta à vida. Quando as crianças chegam, eles descobrem que sua mãe ainda está viva, e Beth diz que ela está em queimando de febre. Então Beth e Dani tentam colocá-la em uma banheira cheia de água fria, o que faz com que seus olhos revirem e ela pule de volta contra a parede. Quando eles virem isso, todos ficam horrorizados e Bridie puxa Cassie de lá. Ellie então salta até a parede e solta um grito estrondoso, que Gabriel e Fonder do lado de fora ouvem, e como resultado, os espelhos do banheiro são destruídos. Ela então fica em silêncio e volta para a banheira. Logo em seguida ela começa a levantar dentro da banheira lentamente quando Dani diz mãe, ela diz, a mamãe está com os vermes agora. Ellie então sai do banheiro com um pedaço de vidro e tenta atacar Beth, mas quando Beth tenta se defender, o vidro perfura sua mão. Bridget então diz a Ellie para parar agora. Ellie imediatamente se vira e ataca, levando uma caneta de tatuagem no seu olho e cortando sua bochecha, e enquanto ela tenta lamber a ferida, Dani a derruba com uma cadeira, mandando-a para um quarto escuro. Só então Gabriel aparece, e quando Ellie salta sobre ele para atacá-lo, eles fogem do apartamento. Ela então arranca o olho de Gabriel, fazendo com que ele a jogue no chão, e ela tosse o olho, que entra na boca de Jake. Beth, vendo uma oportunidade, a tranca do lado de fora e Ellie começa a bater a cabeça na porta. Depois um tempo, tudo se acalma, e Beth vê pelo olho mágico da porta que Ellie está perseguindo Jake e matando-o impiedosamente. De repente, Gabriel se levanta e implora por ajuda, mas Ellie chega e corta sua garganta também. Sr. Fonda então atira em Ellie com sua arma, mas ela luta contra ele, desarmando-a e estripando-o. Ela então se aproxima e olha pelo olho mágico. Bridie agora pergunta a Dani se ele acha que a mãe dela se parece com as fotos do livro. Dani afirma que não é culpa dele, e eles começam a brigar. Beth intervém para acalmá-los e Dani expressa seu desejo de mostrar algo a ela. Ele lhe mostra o livro e ela pergunta seu conteúdo. Enquanto isso, Cassie pergunta a Bridie se seu ferimento no rosto está doendo muito, mas ela sai afirmando que está bem. Cassie ouve sua mãe cantando uma música do lado de fora e segue a voz. Dani mostra o vinil para Beth e informa que traz um trecho perturbador do livro lido por um padre durante uma oração sombria. Bridie percebe que seu ferimento está escurecendo e fica horrorizada ao ouvir vozes chamando seu nome. As páginas do livro começam a girar sozinhas e então alguma substância escura começa a sair dos seus olhos, nariz e boca. Ela tenta enxaguar, mas vomita insetos. Ellie, por outro lado, tenta persuadir Cassie a abrir a porta, e assim que ela faz isso, Ellie a agarra pelo pescoço. No entanto Beth e Dani vêm para lhe ajudar, e Beth consegue trancar novamente a porta, quando de repente eles ouvem um som de coisas quebrando vindo da cozinha. E quando Beth vai investigar, ela vê Bridie curvada no balcão da cozinha. Ao se aproximar dela, seu pé bate em uma panela, e ela fica assustada ao notar Bridie mastigando uma taça de vinho. Então Bridie cospe em Beth fazendo-a tropeçar. Bridie então se aproxima dela, mas ela chuta para longe. Bridie corta a perna de Beth com um ralador de queijo. Beth a derruba com uma panela, e Dani chega. Bridie então persegue seus irmãos até atacar Cassie, que está segurando a ponta de uma das suas bonecas improvisadas, e acaba empalando Bridie através da sua boca, aparentemente matando-a. Dani então a amarra e a coloca na cama para proteção. Beth então conserta o equipamento de Dani para que ela possa ouvir o vinil e descobrir que o padre tinha que matar seus colegas possuídos. Ele tentou matá-los queimando-os, enterrando-os em concreto, desmembrando-os totalmente, ainda assim eles não morreram. Portanto, a única solução é fugir. Ellie então tenta chegar ao apartamento passando pelas aberturas de ventilação depois de matar um gato rastejando lá dentro. Enquanto isso Bridie se levanta e sai do quarto. Dani anota enquanto ela tenta agredir Cassie, então ele empurra Cassie e esfaqueia Bridie para defendê-la. Bridie então agride ele e puxa uma faca que estava cravada em sua barriga, e a crava em seu braço e vomita sangue em seu rosto, e diz a ele que ela avisou para ele devolver o livro. Então ele consegue colocar fogo em Bridie com um spray. Enquanto Beth ouve o vinil, Ellie rasteja para dentro da sala pela ventilação, e Beth vê seu reflexo no vidro atrás dela. Então Ellie toca com o dedo no toca-discos, e a voz começa a sair de sua boca. Beth a esfaqueia no pescoço com uma chave de fenda.
Mas isso não tem efeito sobre ela. Eli então a arremessa para fora do quarto. Beth vê Danny ferido e Cassie escondida debaixo de uma mesa, e Danny pede desculpas a Cassie antes que ele morra. Eli então chega e ataca Beth, mas ela detecta que Beth está grávida, e estava prestes a matar o bebê quando Cassie desliza uma tesoura em direção a Beth, que crava a tesoura no nariz de Eli. Beth então acalma Cassie, e diz que ela vai conseguir uma forma de saírem de lá em segurança. Ela então vai para o corredor do prédio e tenta chegar até a saída de emergência com Cassie. Mas Eli ainda está viva. Ela tira a tesoura do nariz. Enquanto Beth e Cassie tentam fugir do prédio, mas o elevador está quebrado, a escada está danificada e a saída de emergência está fechada. Ela pega a espingarda do Sr. Fonda. Neste momento Eli chega. Beth atira em Eli, fazendo com que suas mãos e pernas sejam decepadas. Mas, a esta altura, os outros mortos também estão possuídos e se juntam a Eli rasgando sua barriga, para que todos se tornem uma só entidade. E Beth entra no elevador com Cassie, que liga automaticamente, mas o sangue começa a escorrer. Enche o elevador e vemos sangue escorrendo do elevador enquanto Beth e Cassie são jogadas para fora. Beth e Cassie vão para o estacionamento em busca do carro para fugir, mas quando o portão do estacionamento abre o carro não se move. Então vemos Eli, cujo corpo foi fundido com os outros possuídos, dando-lhe a aparência de um demônio-aranha. Beth abre o portão do estacionamento, e elas escorregam por baixo antes que a porta se feche, mas esse monstro puxa Cassie de volta antes da porta fechar. Então Beth teve que voltar para salvar Cassie e antes que o demônio possa matar ela, Beth ataca o monstro com sua espingarda. O demônio e Beth então lutam, com ambos tentando colocar o outro em uma trituradora grande. Cassie então ajuda Beth desligando a trituradora que o demônio estava lhe colocando dentro. No final, Beth usa uma serra elétrica para cortar a demoníaca Eli e jogá-la no triturador, destruindo todo o seu corpo. Então Beth coloca a cabeça de Eli no triturador, pois ela ainda estava falando besteiras. Beth e Cassie então vão embora. No dia seguinte, vemos Jessica. Sim, a mesma Jessica que vimos no início do filme. Jessica morava em outro andar deste mesmo prédio, e ela chega ao seu carro no estacionamento, para sair de férias com Teresa. Até o momento, ela estava em uma videochamada com Teresa e estava prestes a ir buscá-la quando percebeu o sangue no estacionamento e ela fica apavorada. Podemos ver que mesmo que Eli estivesse morta, aquela demoníaca entidade ainda estava livre, então a entidade possui Jessica. Esta cena se conecta ao início do filme. O filme termina aqui.